Bem-vindos todos, já estamos lotados e vamos começar. Feche seus olhos e vamos ter uma oração. Querido Pai, obrigado por essa semana tão gostosa, maravilhosa. Obrigado pelo que a gente ouviu agora dos desafios, Senhor. E nesse instante, Senhor, queremos estar com o coração e a mente aberta para ouvir da Tua serva sobre esse assunto tão importante, Pai. Que possamos ser edificados, Senhor. Aceita a nossa prontidão, entregamos nossas vidas ao Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas faltas, Senhor, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Senhoras e senhores, com vocês. Bom dia a todos e a todas. Bom, eu sou Elissandra, sou missionária da CEPAL, né? Estamos desenvolvendo um trabalho, na verdade, Daniel Torres de Olinda é meu esposo, e caminha comigo também nessa trajetória. Ele não pôde estar aqui, mas eu estarei aqui, né? Estou aqui. Bom, eu gostaria que a gente pensasse agora, né, em dupla. Eu gostaria que você perguntasse para a pessoa que está ao seu lado quais são os desafios e avanços na área do cuidado, das pessoas que você tem cuidado. Pelo menos um desafio e um avanço. Pode perguntar para a pessoa que está ao seu lado? Ok. Ok, todos falaram. Ok, todos falaram, todos compartilharam. Amém. Eu gostaria de ouvir 5 pessoas que querem compartilhar conosco um desafio e um avanço na área do cuidado. Eu entendo que todos que estão aqui, com certeza, cuidam de pessoas. Cada um de uma forma diferente, mas todos cuidam de pessoas que chegam até você. E eu gostaria que 5 pessoas falassem um desafio e um avanço nessa área. Alguém? Pode. Pode falar, senhor. É o problema do homossexual. Porque o que nós tínhamos de homossexuais dentro da igreja, tudo grande. Só que tudo debaixo dos panos. Pastores homossexuais, filhos de pastores homossexuais, filhos de líderes homossexuais. E hoje o que a gente vê, crianças homossexuais dentro da igreja. Recentemente eu tive um problema desse. Aliás, estou tendo uma menina de 13 anos, se apaixonou por outra menina e ficou uma guerra assim, muito grande entre uma família e a outra, e a gente tem que apaziguar o negócio sem muito conhecimento da história. Mas eu tenho 67 anos, tenho 30 de ministério, tenho 67 de igreja, nasci e criei dentro da igreja. Nunca tivemos um problema tão sério quanto esse. Então, é um desafio muito grande e nós temos que estudar sobre isso. Outro desafio também. Um avanço agora. Um desafio e um avanço. E um avanço, senhor. Um avanço. Um avanço nessa área. Olha, é pessoal particular, né? Mas eu estou avançando. Eu tenho 8 homossexuais dentro da igreja. Não é, vamos dizer assim, a quantidade exagerada, né? Não, a igreja tem 3 mil membros. 3 mil membros com 8 homossexuais é um pouquinho, né? Mas um deles é uma tragédia, imagina hoje.
Ok, obrigada. Mais alguém tem um avanço e um desafio? Pode falar. Vejo que um desafio é trabalharmos a questão do orgulho. Muitas pessoas estão doentes e não reconhecem isso para serem cuidadas. E um avanço é que, dentro da igreja, no contexto brasileiro, tem se aberto bastante a questão da mentoria e dos cuidados. Então, as portas da igreja, dos pastores e líderes em aconselhamento estão abertas e isso está crescendo. Ok, obrigada. Mais alguém? Com certeza nós temos muitos desafios e muitos avanços nessa área, né? Eu entendo que a gente está sempre aprendendo, né? E eu gostaria de compartilhar um pouco da minha trajetória na área de aconselhamento, que é uma paixão, né? Eu entendo que Deus nasceu no coração de Deus e o Senhor colocou no coração de algumas pessoas que foram referenciais na minha vida para caminhar, né? Um deles está aqui presente, Júnior Bandeira, que é um grande líder, né? Esteve comigo um bom tempo, né? No início da trajetória. Na verdade, a minha trajetória começou em aconselhamento para jovens, e depois eu trabalhei numa área, não sei se vocês conhecem, o Revê, restaurando vidas e equipando restauradores. Caminhei no Revê durante algum tempo também. E fui chamada para a área de aconselhamento. Eu entendo que essa é a minha corrida ministerial mesmo, é algo que arde no meu coração. E entendo que é uma necessidade da igreja no Brasil, né? Embora tenha avançado com essa abertura para essa área, mas ainda é uma carência. E vai ser confirmado porque eu realizei uma pesquisa e vou estar compartilhando com vocês, né? Esse é um momento que eu entendo de compartilhar um conhecimento e uma vivência que Deus colocou no meu coração. Então, nessa manhã, eu espero que vocês desfrutem desse tempo, que Deus, com certeza, tem algo especial para cada um aqui. Bom, como eu falei, sou da missão CEPAL há 3 anos, desenvolvendo esse projeto, né, na área do cuidado. A CEPAL é uma missão, só vou dar uma pincelada, mas acredito que todos já devam conhecer, né? É uma missão internacional e tem o objetivo de ver a igreja saudável, né? A ideia é encorajar, é apoiar e desafiar líderes e pastores, igrejas, a desenvolverem ministérios saudáveis. Esse é o nosso foco, é o nosso objetivo. E através de capacitações, né, de treinamentos, de acompanhamentos a essas igrejas. Minha formação, né, sou missionária da CEPAL, sou psicóloga e servidora do CRES, que é um centro de referência especializado da assistência social. Trabalho com vítimas de violência sexual, violência doméstica, né, acompanho famílias vítimas de violência nesse centro de referência, que é uma área da psicologia comunitária. Exerço liderança em aconselhamento cristão, mobilizo e assessoro equipes de aconselhamento cristão, também realizo palestras e treinamentos nessa área, e tenho experiência também em psicologia clínica, embora não atue hoje em psicologia clínica, né? O meu foco hoje é em psicologia social e na área de aconselhamento. E sou pós-graduanda em aconselhamento bíblico. Bom, com o interesse de descobrir um pouco, né, dessa necessidade, né, falar assim, há necessidade de aconselhamento? Essa pergunta, muitas vezes, a gente parece óbvia, né? Mas eu quis comprovar isso de uma forma estatística, né, e qualitativa também. Então, eu fiz uma pesquisa online com 13 perguntas, né? Essa pesquisa teve abrangência nacional. O missionário Luiz Bruneto, que é um missionário de pesquisa na CEPAL, ele me orientou, e a gente elaborou esse questionário online e encaminhou um link para a base de dados que a CEPAL tem. Então, foi para mais de 2.000 líderes, né? A ideia era líderes e pastores, né? O público-alvo.
e perguntando, a ideia era captar a percepção de líderes evangélicos sobre o ministério de aconselhamento na igreja local. Então, existiam perguntas, né, se há necessidade desse ministério na igreja local, se as pessoas conhecem, né, a identificação dos participantes, né, se a pessoa também tem interesse voluntário de ir a uma sessão de aconselhamento, um atendimento. Né, foram esses tipos de perguntas, o questionário, para a gente poder entender um pouco dessa carência e confirmar isso. Né? Na verdade, a minha hipótese era que há necessidade de aconselhamento, mas eu queria, de alguma forma, confirmar isso, ouvir dos líderes, porque eu entendo que alcançar a igreja nessa área, né, no sentido de alcançar os líderes, alcança as igrejas. Então, eu quis comprovar, e, por isso, o objetivo dessa pesquisa. Foi feito, na verdade, a gente distribuiu, né, encaminhou o link para mais de 1.500 líderes e pastores, mas 157 que responderam. Então, até que foi um número significativo. Né, e aí, com base nesses 157, que a gente vai ver o resultado. O período foi de 29 de agosto a 4 de outubro de 2011, que essa pesquisa foi realizada. Então, primeiro, eu selecionei alguns gráficos, porque não daria para ministrar todos. Né? Distribuição percentual dos entrevistados segundo o cargo desempenhado na igreja. Como foram para líderes diversos, né, teve todos esses cargos, e a maioria que respondeu o questionário, 73,25%, pastor. Né? Então, a maioria, o público maior, foi pastor. Né? Existe conselheiro, educador cristão. Esse vazio é porque foram pessoas que não mencionaram qual cargo, né? Outros cargos que não esses, né? Membros também, líderes, obreiros. Opinião dos entrevistados sobre a necessidade de um ministério de aconselhamento na igreja local. 96%, né, 96,82% confirmaram a necessidade do ministério de aconselhamento na igreja local. Então, de fato, é uma necessidade gritante, é algo que realmente as pessoas estão necessitando. Né? E isso explica também que existem pessoas que estão sofrendo em nossas comunidades e que precisam ser atendidas de uma forma mais qualificada. Né? Não que a gente não tenha qualificação para ajudar como cristão, uma vez que ser cristão já está implícito a ajuda. Né? Mas nós precisamos nos qualificar para ajudar. E apenas, né, 2,54%, né, na verdade, não responderam, e 0,64% que responderam que não. Mas, na verdade, a necessidade é gritante mesmo. Distribuição percentual dos entrevistados que têm ministério de aconselhamento na igreja local. Isso também me chamou muita atenção. Né? 66,24% disseram que não tem ministério de aconselhamento na igreja local. Né? Então, embora tenham pessoas, e realmente, nas igrejas, normalmente, tem pessoas que aconselham, mas não necessariamente um ministério específico nessa área. Né? A gente vai ver que, muitas vezes, essa função ela é para alguns, né? Principalmente líderes e pastores. Mas não existe um ministério específico nessa área. E 31,85% responderam que sim, que tem ministério de aconselhamento. Opinião dos entrevistados sobre uma participação voluntária, como aconselhado em uma sessão de aconselhamento. 89%, né, 89,17% disseram que iriam voluntariamente a uma sessão de aconselhamento. Isso também implica que as pessoas estão se abrindo mais para ajuda, né, e estão avançando nesse sentido. Né, existe a voluntariedade para se buscar o aconselhamento. Opinião dos entrevistados sobre quem aconselha na igreja. 86, na verdade, né, 86,62% pastor. Né, isso não é a novidade. Né, aconselhar, com certeza, é uma demanda que chega primeiro nos pastores. Né, nos líderes também, mas os pastores são mais buscados nessa área. Né? Na verdade, enxergou pastor, enxergou conselheiro. Só que o pastor ele não tem somente essa função. Ou, não necessariamente, ele foi chamado para aconselhar. Né?
Distribuição percentual dos entrevistados que conhecem Ministério de Aconselhamento. Bom, 49% disseram que não conhecem Ministério de Aconselhamento. Isso também me chamou a atenção. 43% responderam que sim. E outros não mencionaram, né? Então, isso também me chamou a atenção, né? Então, tem muitas pessoas que não conhecem Ministério de Aconselhamento. E que aconselhamento que eu estou falando, né? Qual seria? Né? Aconselhamento tem várias definições e vários teóricos que falam sobre aconselhamento. É claro que eu selecionei um teórico, né, um referencial nessa área, mas existem outros referenciais. O Gary Collins ele fala que é uma abordagem ampla e geral na ajuda a outros, construída sobre os ensinamentos da Bíblia. É uma visão de ajuda que reconhece a centralidade da grande comissão e tem o discipulado de outros como alvo básico. O Gary Collins, ele como conselheiro cristão, ele reconhece tanto o valor da psicologia, né, como o valor da Bíblia, e essa questão da psicologia ser aplicada, né, só que testada aos ensinamentos bíblicos. Né, e a questão do discipulado, porque ele também reconhece a importância, ele associa o aconselhamento a um discipulado. Né? Então, ou seja, aconselhamento não deixa de ser um discipulado na visão dele, porque você acompanha, você ensina, você orienta. Né? Então, assim, eu acho bem rica a definição dele. Agora, a gente sabe que tem outros teóricos, um bem de renome mesmo, Jay Adams, que é um psicólogo de renome, que ele trabalha com a linha da teoria noutética, que é uma teoria que utiliza-se um termo grego, né, que fala de admoestar, exortar, e ele enfoca a Bíblia única e exclusivamente. Né? Ele é um conselheiro bíblico, e a questão da ministração da palavra à pessoa, né, ao aconselhado, por meio de admoestar, de exortar, né, e de pôr na mente, pôr no coração, é esse o sentido. E também tem o Larry Crabb, que trabalha também nessa área ele reconhece também duas fontes, a fonte natural e a fonte específica, que é a fonte natural ele entende que é da verdade científica, e a fonte específica, a Bíblia. Né, ele entende que as duas fontes são revelações de Deus. E alguns diferenciais. Como a gente fala de aconselhamento cristão, a gente precisa ter em mente alguns diferenciais nessa área. Primeiro, o relacionamento Deus e o conselheiro, ouvindo a Deus. É importante que o conselheiro ele possa, a gente vê nessa passagem João 5:19, capítulo 5, versículo 19 e 20, né, que o filho faz o que vê o pai fazer. Né, e o pai mostra ao filho o que ele deve fazer. Então, é assim com o conselheiro. Ele precisa ouvir, ele precisa ver o que o pai faz para que ele possa ser canal, instrumento de Deus ali naquele momento. O relacionamento entre o conselheiro e Deus é de extrema importância, porque o discernimento, a sabedoria, né, embora existam técnicas, mas o discernimento, a sabedoria vem do Senhor. E o Senhor é o centro. Né? Na verdade, ele é o centro do aconselhamento. Outro relacionamento importante é o relacionamento entre o conselheiro e o aconselhado, amando. É importante a gente entender que esse relacionamento entre conselheiro e aconselhado precisa ser um relacionamento que envolva a empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro. Embora muitas vezes a gente pense que é fácil, mas é uma habilidade, e que eu entendo que ela precisa ser treinada. Né? Muitas vezes a gente não é algo que a gente nasce com empatia. Né? Empatia, uma coisa é você ser simpático, outra coisa é você ser empático. Né? Existem muitas pessoas que são simpáticas, porém não são empáticas. O envolvimento emocional, você coloca em cima disso também? O envolvimento emocional, ele tem de ter um certo equilíbrio, né? Porque eu entendo que a pessoa tem de ser autêntica, o conselheiro. Eu não entendo que ele precisa ser aquela pessoa que não mostra sentimento algum, mas tem que ter um limite, né? Isso, porque se você se envolver de fato demais, você pode, né? Na verdade, o seu papel está sendo como ajudador.
né? E isso pode comprometer a qualidade da ajuda. Então, esse relacionamento ele precisa ser empático, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, para você compreender, né? Porque os problemas eles são únicos, as pessoas são diferentes. Você pode aconselhar pessoas que com problemas parecidos, mas não existe receita, né? Não existe uma receita, porque as pessoas são diferentes. Os problemas podem ser semelhantes, mas a forma de você atender, com certeza, será diferenciada, porque a pessoa é diferente, precisa ser considerados os valores, a personalidade, os princípios daquela pessoa. E a questão do amor, né? Eu entendo que sem amor, como é que a gente aconselha sem amor? Né? Amor é a marca, né? A marca que eu digo é a marca do cristão. Então é a base, eu preciso amar, eu preciso servir amando, né? O conselheiro cristão ele precisa servir em amor. Essa é a marca. Relacionamento Deus e o aconselhado. O aconselhado também precisa ter um encontro divino. E, normalmente, no treinamento que eu realizo, eu costumo trabalhar em trio. Então, é o aconselhado, o conselheiro e o assessor. Né? O assessor é aquela pessoa que vai estar dando aquele suporte. Em anotações, em observação, em oração, vai estar junto. Né? A gente trabalha em duplas. E essa questão do aconselhado ter um encontro divino é nesse momento que a gente precisa, ele precisa ser alcançado. Né? Então, não é uma coisa técnica, mas é algo do mover do Espírito Santo ali, aconselhado por meio de ministração com oração, ministração com a palavra. Né? A gente entende que esse encontro divino do aconselhado com Deus é esse tipo de ministração que precisa acontecer. Muitas vezes, no próprio aconselhamento, pode surgir um momento de ouvir Deus. Né? Ouvir Deus. Por quê? Muitas vezes você está diante de uma situação que a pessoa está necessitando de um momento, de um silêncio ali para ouvir Deus. E o conselheiro ele vai facilitar essa escuta. Né? Então, é hora de parar o conselheiro, parar o aconselhado e o assessor, e os três orarem e escutarem Deus, simplesmente quietar para escutar o Senhor. Né? A gente ensina, né, na verdade, eu vou citar, porque também a gente não tem tempo hábil para realizar o treinamento aqui, mas porque é um seminário, né, na verdade. A gente ensina uma das técnicas, alguns de vocês podem até conhecer, mas a gente trabalha com AROA, que é uma ferramenta da mentoria. A gente trabalha no aconselhamento. E no AROA, que é A de alvo, R de realidade, O de opções e A de ação. A gente tem um momento de opções. Opções em que o aconselhado na verdade, o aconselhado e o conselheiro vão pensar em opções para que a situação seja resolvida. O que pode ser feito para que o problema seja resolvido. É importante destacar que o aconselhamento, o que eu estou falando de aconselhamento, não é dar conselhos. Embora a palavra seja aconselhamento, e a gente ainda não pensou em uma palavra melhor que realmente se encaixe no que a gente quer, no que a gente está ministrando, mas não é dar conselhos, mas é ajudar o outro a pensar sobre opções, sobre soluções. Né? Uma vez que eu entendo que o conselheiro ele não é o dono do saber. E ele não é o dono das respostas. Normalmente, quando a pessoa procura ajuda, ela procura as respostas. Né? Mas nós não somos o dono do saber e nem temos as respostas aos problemas. Imagina se um conselheiro tivesse todas as respostas aos problemas, ele teria que ter, ou no mínimo, ter vivenciado todos os tipos de problemas. O que seria muito cruel, né, gente? Imagina, né? Então, assim, e mesmo que você tenha experimentado o mesmo problema, não significa dizer que o que você vivenciou, que foi resolvido, não significa dizer que aquilo vai servir para o outro. Né? Então, é uma forma da gente pensar em relação às opções que pode ser mudado. Relacionamento, o aconselhado e o corpo de Cristo. A gente entende, como igreja, que o aconselhado, a pessoa que veio buscar ajuda, ela precisa estar vinculada ao corpo de Cristo.
E não basta ir à igreja ou estar na igreja. Isso não significa dizer que a pessoa faz parte do corpo, mas se sentir mesmo pertencente ao corpo, né? Ter relacionamentos, né? O conselheiro ele facilita esses relacionamentos comprometidos e saudáveis que precisa acontecer na igreja, né? Então ele precisa estar vinculado, né? Eu entendo que o conselheiro ele não é para ser a pessoa que vai acompanhar o aconselhado durante quase para a vida toda. Não. Porque problemas todos vão ter. Só que existem problemas que paralisam as pessoas. Então, naquele momento, a pessoa é ajudada. Mas logo que ela é ajudada, que a pessoa está caminhando, ela pode caminhar no corpo, com outras pessoas, né? Determina-se um tempo de aconselhamento ou 3 meses, 4 meses? Depende. A gente trabalha com terapia breve, né? Então, assim, normalmente, de 6 a 12 sessões. Né? Agora tem casos mais pontuais e tem casos mais longos, né? Mas mais ou menos de 6 a 12. Outra pergunta você está aconselhando alguém que está na igreja, mas ainda não é salvo. Evangeliza-se primeiro ou faz as suas coisas? O foco seria evangelizar primeiro, né? Claro que dá para fazer as duas coisas juntos, né? A gente pode, né, aí com o discernimento do Espírito mesmo, mas o evangelismo, porque o aconselhamento cristão, a gente parte do aconselhado que conhece o Senhor. Né? Então, se ele não conhece o Senhor, o nosso objetivo é que ele conheça o Senhor. Mas a prática, muitas vezes, trazem para nós pessoas que... Por isso que a minha pergunta é, você está dizendo o relacionamento aconselhado com o corpo de Cristo é antes ou depois? Ou durante? Pode ser. Antes, se a... Sim. Não existe uma regra, se é antes ou depois. O importante é que aconteça. Pode ser, normalmente é depois, né? Mas pode acontecer daquela pessoa estar vinculada no corpo, mas ela está necessitando de um cuidado especial, né? Que é o caso aí, nesse caso, a pessoa já está vinculada ao corpo. E pode acontecer da pessoa conhecer a Cristo, mas não se sentir parte daquele lugar, daquela comunidade, né? O versículo-chave, né, dessa corrida ministerial é um versículo que eu gosto muito, que está em Gálatas 6:2. Eu peguei a tradução da Bíblia a Mensagem, que fala, acho que, na verdade, traduz exatamente o que eu entendo de aconselhamento. Né? Compartilhem aquilo que pesa a vocês e cumpram, desse modo, a lei de Cristo. Eu entendo que aconselhamento é compartilhar o que pesa. E o que pesa é o que faz sofrer. Né, é carga, né? Na maioria das Bíblias, talvez, levar as cargas uns dos outros. Carga é peso, né? E peso incomoda, na verdade? Peso traz desconforto. Então, aquilo que pesa, aquilo que é carga, é nesse ponto que o conselheiro vai intervir. Ele que, né, na verdade, é nesse ponto que ele vai poder compartilhar, o aconselhado compartilhar esse peso. Né, que faz muitas vezes a pessoa paralisar. Eu entendo que aquele que precisa de aconselhamento é aquele que está paralisado diante de uma situação que não está realmente empacado mesmo, não dá para prosseguir. E é nesse momento que a pessoa precisa compartilhar o peso. Fundamentação bíblica. Aconselhamento é dom? É dom, né? Na verdade, ele é dom. Embora todos nós, como cristãos, nós precisamos ajudar o próximo, servir o próximo, de alguma forma. Mas aconselhar é dom. Em Romanos 12:8, fala de alguns dons. E fala do dom de exortar. E aconselhamento entra nesse dom de exortar. Exortar, muitas vezes, algumas pessoas entendem como conserto, né? Mas exortar no sentido de orientar, né? Exatamente, orientar com amor, né? Então, admoestar, advertir, né? Então, assim, né? A tradução mesmo fala de pôr na mente, pôr no coração. Então, é isso que o conselheiro, né? Esse é um dom, é uma habilidade, né? Na verdade, é um dom de Deus, e algumas técnicas a gente precisa ter habilidade para poder fazer acontecer.
Hoje já na igreja, em Campo Largo, que a gente mudou para lá, eu e meu esposo fazemos essa parte. Vamos na casa, sempre na igreja, e é bem gostoso. Que bom. Uhum. Exortar está vinculado a ajuda, né? Ajuda as pessoas a encontrarem seus caminhos para o viver. Né? Vocês podem perceber que é encontrarem seus caminhos. Então, você não vai dirigir a pessoa. Né? Na verdade, o conselheiro ele não vai dirigir a pessoa, mas ele vai facilitar com que a pessoa encontre os caminhos que, né, para aquela situação ser resolvida, qual o norte. Né? Então, é nesse sentido essa ajuda de encontrar. E o viver aqui, porque várias pessoas, eu entendo, agora vou falar algo que realmente é algo que me desperta muito. Eu entendo que tem pessoas que sobrevivem. Né? Existem muitas pessoas que sofrem, e muitas pessoas que sofrem do nosso lado. E muitas vezes a gente não percebe. E esse sofrimento, eu entendo que ele faz com que a pessoa sobreviva. Ela passa pela vida, ela vai vivendo. Mas falta muitas coisas para ela viver a vida abundante de Cristo. E eu entendo que o papel de conselheiro é exatamente esse, é ajudar com que a pessoa viva a plenitude que Deus quer que ela viva. Né? A viver a vida abundante que Deus quer. É esse papel de facilitar esse processo. Porque tem muitos problemas que as pessoas carregam e vão passando. Né? Problemas mal resolvidos, problemas que não foram tratados, necessidades não supridas e vai caminhando. Né? Caminha. Né? Eu diria que caminha. Só que poderia viver de uma forma muito melhor. Porque, com certeza, a vida abundante de Cristo é muito maior, né, do que viver. Existe uma cegueira, né? A pessoa não consegue enxergar na dor. O que a gente pode fazer é enxergar. Exatamente. Consolo, né? O conselheiro ele também, né? Esse exortar também está vinculado ao consolo, com possibilidade de amenizar e de resolver problemas ou de dar soluções para os problemas que afligem o aconselhado em relação à sua vida passada também. Né? O consolo no sentido de trazer um refrigério. Né? E muitas vezes esse refrigério ele acontece com uma boa escuta. Que boa escuta é essa? Uma escuta ativa. Né? Ouvir, muitas vezes as pessoas... às vezes a gente escuta, né? Mas esse ouvir ativo é diferente. É quando eu realmente estou interessada, estou comprometida com o que o outro está me falando. E esse compromisso ele vai muito além de simplesmente estar escutando e, de repente, dar uma pensada em outra coisa. Mas é aquele ouvir que eu estou realmente... O outro está percebendo que realmente a pessoa está me entendendo. Né? Então, eu digo que é um ouvir ativo. Não é passivo, mas é ativo. Como desvincular o aconselhamento cristão da pessoa do pastor? Isso tem que partir dele ou da liderança? Bom, eu acredito que tem que partir dos dois, né? Mas, por exemplo, quando se cria um ministério de aconselhamento na igreja, eu entendo que é o primeiro passo. Por quê? Porque vão ter pessoas treinadas em que o próprio pastor vai poder encaminhar. Né? Eu estava em uma igreja que acontecia muito isso. Né? Existia uma equipe, agora é claro, é um processo. Né? É um processo que é construído. Por quê? Porque as pessoas têm credibilidade no pastor, não é verdade? Falou pastor, vou encaminhar para o pastor. E existe uma credibilidade, é claro. E para ser construída essa credibilidade no ministério, demanda um tempo. Mas um tempo de treinamento, de capacitação, porque precisam ter pessoas capacitadas nessa área. Então, eu entendo que a porta de entrada seria ter o ministério de aconselhamento na igreja. Não, mas dentro da experiência que a senhora tem, qual a dificuldade que está sendo encontrada? Se é o pastor que não quer discipular ou se ele não está conseguindo discipular? Existe uma resistência de alguns pastores. Uma resistência grande em termos de confiar em outras pessoas. Né? Existe uma resistência, sim, de confiar que esse papel pode ser desempenhado por outros, que não o pastor. Eu acho que isso vem até da cultura. É algo cultural que precisa ser renovado.
É algo que precisa ser desconstruído, né? Na verdade, e eu entendo que a gente está nessa caminhada, né? Eu faço parte dessa caminhada de desconstruir, né? Que eu entendo que ser conselheiro não é um papel exclusivo do pastor. Ele pode aconselhar, mas muitos pastores não podem aconselhar, claro, né? Entendo que como pastor isso é inevitável, mas existem pessoas com dom de aconselhar que podem ser treinadas e não estou falando de pessoas que tenham formação em psicologia, estou falando de pessoas que nem tenham formação em psicologia para ajudar, mas assim, né, necessariamente na psicologia, mas pessoas leigas que podem ser treinadas e eu tenho experiência, a gente tem uma equipe que tem pessoas leigas que atendem e tremendo, Deus abençoa muito e elas são qualificadas para ajudar. Sim, aí Muitas vezes os pastores têm o cuidado de ele aconselhar, porque na realidade o pastor ele vai ouvir, ele vai guardar. Tem que ser feito pelo menos. Na verdade, um diferencial que eu entendo do treinamento que eu ministro é que a gente trabalha em dupla. E dupla facilita muito. Porque se eu tenho uma pessoa que está comigo, ouvindo um problema, e eu posso compartilhar com essa pessoa porque ela já está ouvindo o problema. Compartilhar, que eu digo, orando, para a gente pensar em soluções, pensar em opções, juntos. Né? Então, assim, isso facilita. Mas eu entendo também que as pessoas precisam ser treinadas nessa área. Né? A gente vai falar um pouquinho de ética, não dá para falar em aconselhamento sem falar em ética. E vocês vão ver, as pessoas precisam ser treinadas. Né? Eu entendo que é um risco, tá, pode ser um risco. Mas eu também entendo que para o pastor também é muito complicado ouvir todos os problemas e guardar todos como uma pessoa humana. Isso é totalmente assim, é muito complicado, né? Exatamente. Sim. Claro. Alguns pastores não têm realmente. E aí que surge a necessidade de nós termos, então, um corpo que possa nos auxiliar nessa questão de aconselhamento. Né? Sim. O pastor vai procurar aquelas pessoas que têm credibilidade dentro do seu rol de membros, da sua igreja, e que também vai aconselhá-los a ter ética, a postura de não abrir os problemas dos outros. Sim. Essa é uma necessidade real. Claro. Então eu vejo que o pastor ele não é obrigado a aconselhar todo mundo, nem sempre ele vai ter todas as respostas. Nós não temos isso. Mas nós temos que ter pessoas capacitadas para nos aconselhar. Até porque gera uma sobrecarga muito grande, né? E a sobrecarga adoece, né? A gente sabe que existem muitos líderes e pastores que adoecem por conta de muitos problemas. Vamos lá, então. O Espírito Santo é a fonte de todas as mudanças genuínas de personalidade. Ele age em 3 esferas. Só quem muda, só quem transforma é o Espírito Santo, e não o conselheiro. O Espírito Santo, ele que transforma, ele que muda, ele que molda, né? A primeira esfera, ele intercede por nós com gemidos não expressos com palavras. Né? Em Romanos 8, 26, afirma isso, né? Que o Espírito Santo ele dialoga com o Pai. Né? E dialoga com o Pai para poder realmente fazer essa intercessão por nós. Né? Com pedidos que nem nós temos condições de saber, né? Como fazer, como proceder. Né? Então, o Espírito Santo é que vai guiar. A segunda esfera é a presença dele em nós, pois em Atos 2:38 diz, né, recebereis o dom do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós. Nós não temos como aconselhar, né, falando de aconselhamento cristão sem pensar no Espírito Santo, sem ele estar presente, porque ele é a fonte.
né? Ele é o nosso recurso. A terceira esfera, que é entre os filhos de Deus, né? A ideia do Espírito Santo estar no meio da igreja, estar no meio de nós, né? E ter liberdade de atuar, né? Onde o Espírito Santo está, ali há liberdade, né? Então é importantíssimo a gente ter em mente muita clareza disso. Embora nós tenhamos ferramentas, a gente precisa ter muita clareza que quem transforma não é o conselheiro. Quem transforma é o Espírito Santo. Quem muda coração é o Espírito Santo. É ele que convence. E alguns exemplos também na Bíblia, né, de aconselhamento, né? A gente não escuta essa palavra na Bíblia, aconselhamento. Né, mas nós temos alguns exemplos, sim. Né, por exemplo, em Êxodo 18:13, fala da época que Moisés estava liderando, e, com certeza, todos os problemas daquele povo eram direcionados a Moisés. E o sogro dele o orientou. Né, qual foi a orientação que ele fez? Que pudesse se subdividir em grupos e tivessem outros líderes para ajudá-los, né, na resolução de problemas. Então, foi uma orientação. O conselheiro, ele age como orientador, né? E muitas vezes você não está enxergando, mas ele vai agir como orientador, né? Os amigos de Jó também, quando ficaram sabendo do sofrimento dele no início, né? Em Jó 2:13, fala que eles sentiram, na verdade, eles foram empáticos, eles sofreram junto, né? Sentiram com ele naquele momento. Em 1 Samuel 1, também diz sobre Ana, acho que é Ana, estou confundindo aqui, exatamente. Ana, né? Ana com o sacerdote Eli, que foi um momento também de sofrimento para ela, né? E que existia também um orientador ali para estar junto. Né, são exemplos de pessoas que estiveram junto com o outro que estava sofrendo. Né, e a gente viu várias pessoas na Bíblia, na história, que estiveram com o outro ajudando. Aconselhamento como dom e ordenança para o corpo de Cristo. Vocês trouxeram a Bíblia? Eu gostaria que a gente abrisse em Colossenses 3:16 para a gente ler. Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Deus precisa estar habitada em nós, para que nós possamos aconselhar, ensinar, orientar. Né? Então, é uma forma da gente poder cumprir o que a Bíblia diz. Né? Como diz também Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros para que se cumpra a lei de Cristo. A palavra diz, como ordenança também, nós precisamos ajudar, nós precisamos ensinar, né, como cristão. Visão de equipes de aconselhamento. Foco na igreja local. Algumas coisas já foram até faladas aqui por vocês. Né? Aconselhamento pode ser enxergado em 3 níveis distintos. Então, nós temos o nível profissional, que são os psicólogos, né? Alguns psicólogos cristãos que tenham atendido, alguns na igreja, alguns dando suporte a outros. Esse é o nível profissional. Então, é uma pessoa que estudou especificamente com esse foco. O nível paraprofissional de aconselhamento pastoral, que seriam os líderes e pastores que também estudaram, não fizeram a psicologia, uma ciência voltada para o comportamento humano, mas estudaram para aconselhar também. E o nível leigo da vida do corpo de Cristo, que são pessoas que não fizeram nenhum curso específico, não são líderes, não são pastores, mas são pessoas que ajudam, que aconselham também, não são formados, né, com essa função específica, mas podem ser.
Na visão de equipes de aconselhamento que podem ser capacitados e supervisionados em ministério para profissionais. A gente entende, na minha corrida ministerial, eu entendo que a ideia é essa, é formar equipes ministeriais para que possam ser supervisionadas, treinadas e possam atender o corpo de Cristo. Essa é a ideia. Ética no aconselhamento. Não tem como a gente falar de aconselhamento sem falar em ética. É claro que ética, com certeza, é algo que todos vocês já tenham escutado muitas vezes, mas não se pode falar em aconselhamento sem falar em ética, né? E o que seria a ética, né? É as regras que orientam a conduta, né? A conduta em uma profissão e a conduta também humana, né? Não só especificamente a uma profissão. Primeiro ponto, né, importantíssimo do aconselhamento e que eu entendo que é o grande medo de algumas pessoas nessa área, né? Porque abrir coração para uma pessoa envolve muitas coisas, né? Você está abrindo o coração para um conselheiro e como é que é esse conselheiro em relação à ética dele, né? A importância do sigilo. A informação a respeito do sofrimento do aconselhado pode ameaçar o seu bem-estar, realmente ou imaginariamente. Realmente existe o conselheiro acaba sendo dotado de um poder, entre aspas, esse poder, mas que poder, e alguns falam da neutralidade, eu não entendo que o conselheiro ele é neutro, mas ele está ali com a sua história, com a sua personalidade, com o seu temperamento, com a sua vida, né, com os seus princípios, com os seus valores, inclusive com os seus problemas. Né? O conselheiro ele não deixa na porta, ele não vai atender e deixa na porta lá, né, atrás, os seus problemas, a sua vida. Não, está junto. Então, é muito importante que o conselheiro seja treinado para isso, né, porque pode realmente ameaçar o bem-estar, inclusive do conselheiro, né, imaginariamente também. O aconselhado, por sentir ou imaginar os perigos e ameaças, ele procura alguém em quem possa confiar. E ele escolheu uma pessoa bem específica, você. Né? Então, assim, a questão da confiança. É claro que eu entendo que a confiança ela é construída. Né? A pessoa, porque existem dois tipos de aconselhado. Aquele em que ele procura e aquele em que a pessoa procura, porque está percebendo que o outro não está bem. Né? Então, é preciso a gente ter muita atenção. Né? Primeiro, qual é o tipo, né? Assim, qual é o perfil? Se é o aconselhado em que eu estou procurando porque eu estou percebendo que a pessoa não está bem e vou até ele, ou é ele que está vindo até mim? Porque aí existe um diferencial em termos de confiança. É claro que se eu vou até a pessoa não está me procurando. Eu posso encontrar maior resistência. E se a pessoa vem até mim, eu posso encontrar menor resistência. Mas não significa que a menor resistência a pessoa vai estar totalmente aberta. Né? Então, é papel do conselheiro fazer boas perguntas, né? Criar um ambiente relacional mesmo satisfatório para que a pessoa possa se sentir acolhida e que, de fato, o aconselhamento possa fluir. E essa confiança ela é conquistada, ela é construída. Né? Normalmente, muitas vezes, no primeiro atendimento, não necessariamente há uma confiança plena, mas isso vai ser construído aos poucos, né? Por meio, justamente, do papel do conselheiro, desse relacionamento entre eles. Continuando a importância do sigilo. O aconselhamento deseja encontrar compreensão, né? O aconselhado deseja encontrar compreensão, simpatia, empatia e seriedade, pois ele não busca alguém que julgue suas informações a respeito de seus problemas. Né? É importante a gente ter muita atenção à questão do julgamento, né? Do julgamento com aquilo que se ouve, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, os problemas estão associados a pecados. Né? E ouvir pecado, ouvir os problemas, e que estão associados ao pecado, e estão associados ao pecado porque tudo começou com a queda, não é verdade? E aí, diante disso, surgiram os problemas. De fato, está associado ao pecado, sim. Mas o conselheiro ele precisa ter muita cautela, né? Cautela e, ao mesmo tempo, muito comprometimento com a verdade da palavra, né? Porque você ao mesmo tempo, não pode agir de forma omissa, mas, ao mesmo tempo, você tem que ser compreensivo. Né? Compreensivo no sentido de se colocar no lugar do outro. Não compreensivo no sentido de
passar a mão na cabeça, né? Mas no sentido de se colocar no lugar do outro, de ter mesmo empatia. Informações sobre problemas e segredos das pessoas causam efeito e impacto sobre outras pessoas. Principalmente quando você aconselha na igreja, que você aconselha pessoas da igreja, dependendo do que se escuta, né? Se a igreja for menor, principalmente se a igreja for menor, né? Porque há um envolvimento maior das pessoas entre si. Então, assim, é importante ter atenção a isso, né? Quais são os impactos que aquela informação desencadeia no conselheiro. É por isso, gente, que eu entendo que a ética ela é construída quando se tem supervisão. É necessário ter supervisão. Eu entendo que as equipes de aconselhamento, na verdade, não podem andar só. Inclusive, eu tenho um mega sonho de montar mesmo, de ter uma grande rede de aconselhamentos, né? Para que possa se caminhar juntos, no sentido de ter supervisão, ter treinamento, mas sempre ter. Porque ser conselheiro implica em estudar continuamente, né? Estudar sempre. E essa questão da supervisão é para avaliar, porque o conselheiro ele também precisa de ajuda, e ele também precisa resolver as suas questões. Muitas vezes ele escuta um problema que reage um impacto de forma muito grande nele, e a gente tem que avaliar, por que aquilo me impactou tanto? Será que tem alguma área da minha vida que precisa ser resolvida, e eu não percebi? Porque, às vezes, o que você escuta e gera um incômodo em você, o incômodo, para mim, ele já é um sinal de alguma coisa. Existe alguma coisa aí que não está legal. Ou não está legal com você, ou não está legal, ou você lembrou de alguém, mas não está legal, afetou você. Né? Desconforto no coração é um sinal. É um sinal de que alguma coisa é um alerta. Né? Então, se você escuta um problema e aquilo gera impacto, é importante o conselheiro ter alguém para recorrer. Para realmente também ser ajudado, porque aquilo pode comprometer a ajuda no aconselhamento. Em caso de intencionar, né, abrir informações colhidas em aconselhamento por qualquer motivo, é preciso solicitar a permissão do aconselhado. Isso é de fundamental importância. Né? Tudo que se fala, tudo que se escuta do aconselhado, se porventura existe algum problema que de fato precise de um auxílio maior, ou de repente a pessoa quer compartilhar com o pastor, o aconselhado precisa saber. Ele precisa ser informado que aquela informação vai ser passada para outra pessoa. Né? Ou ele precisa ser na verdade, precisa pedir permissão, porque você vai estar falando, mesmo que seja para o pastor, que é a confiança máxima na igreja. Né? Mas a pessoa precisa ser informada porque você está fazendo um comprometimento com a pessoa. E é um comprometimento com Deus e com a pessoa, de que há um sigilo, né? De que não se vá perder informação, né? E compartilhar informação da vida da pessoa com outras, né? Com outros. Cláusula jurídica sobre a obrigatoriedade de depoimento em juízo. Isso também é uma questão importante, né? Porque existem situações que precisa, sim, informar. Principalmente situações... Eu trabalho com famílias vítimas de violência, e como é importante essa questão de... Não tem como não falar para órgãos competentes. Por exemplo, né, vítimas de abuso sexual, violência doméstica... Né, a gente fala assim, será que isso acontece na igreja? Acontece. Infelizmente, acontece. É uma realidade que não dá para a gente dizer está no mundo e está fora da igreja. Não, está dentro da igreja. Também. Né? E, então, é importante tomar muito cuidado com o que se escuta e como é que vai ser o seu papel enquanto o seu papel ético, né, como cristão, como ajudador ali, seja profissional, seja ajudador leigo. Né? Como é que você vai lidar com essa realidade que você está ouvindo? Porque omissão pode ser crime. Né? Então, assim, mas o aconselhado ele precisa ser informado. O que é importante a gente ter em mente é que o aconselhado ele precisa ser informado, que aquilo vai ser passado adiante para algum setor específico, para alguma pessoa específica, para algum órgão competente. Mas ele precisa ser sinalizado. O que é importante a gente ter em mente é que tudo que se for, a informação vai passar do aconselhado, né, ali, do conselheiro e aconselhado para fora, ele precisa saber. Armadilhas de informação confidencial, né, que são as armadilhas que
que no caso foi colocado aqui, é no sentido mesmo de passar informação, né, que a gente tem repetido, principalmente informação confidencial, e aquilo que está se escutando no aconselhamento é confidencial. Outros aspectos também da ética do aconselhamento, que é importante a gente ter em mente, é com os exemplos, as ilustrações que a gente muitas vezes fala em público, né? Muitas vezes nas pregações, palestras, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se ilustra sobre as pessoas que você já atendeu. Porque, de repente, você está falando uma ilustração, está citando um exemplo, e você está falando de uma pessoa que está na plateia. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Né? De preferência, se for realmente ilustrar, que se use, preencha com informações que não identifiquem a pessoa. De preferência, que também se ilustre com pessoas que você atendeu há muito tempo, que não sejam pessoas que você está atendendo naquele período. Né? Algo que já passou, que foi resolvido, e que, de preferência, não seja da comunidade que você atua. Né? É muito importante, porque, dependendo da ilustração, você pode identificar a pessoa e aí destruir a vida de uma pessoa, porque as palavras destroem. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão do que se passa, a informação que é colhida. Encaminhamentos e indicações. É importante a gente reconhecer, eticamente, né, reconhecer os limites. Né? Enquanto conselheiro cristão, nós vamos ter limites. E limites para encaminhar pessoas para os profissionais. Né? Já teve pessoas que eu atendi que o problema não era emocional, não era espiritual, o problema era físico. A pessoa precisava ser encaminhada para o médico. Então, o médico não é da minha alçada. Eu preciso reconhecer, até aqui eu posso ir. Né? Passou daqui, eu tenho que realmente encaminhar para um profissional que possa fazer o encaminhamento, o acompanhamento necessário e aquilo ser resolvido. Então, a gente precisa ter muita clareza. Até onde eu posso ir como ajudador cristão. Né? Não necessariamente, e reconhecer essa limitação. Isso é importante. Bom, e eu gostaria de falar um pouco do meu projeto, né? Do projeto Cuidar. O nome Cuidar, que é o projeto que eu desenvolvo, né, nessa área de aconselhamento. Qual é a missão do nosso projeto? Treinar e assessorar equipes de aconselhamento cristão. Então, a ideia é exatamente treinar. A missão do nosso projeto é treinar e assessorar equipes de aconselhamento cristão. É formar conselheiros, é poder caminhar com os conselheiros, e em treinamento e assessorias. A visão é promover a saúde emocional e relacional da igreja. Entendemos que a saúde emocional não significa ausência de problemas, mas quando se tem um comprometimento, né, em poder caminhar junto para resolver os problemas, eu entendo que isso é saúde. Né? Saúde é eu reconhecer que eu preciso e buscar ferramentas para que haja a solução. Então, reconhecer isso já é um indicativo de saúde. Né? Por isso, saúde emocional. Porque, às vezes, a gente olha saúde emocional, mas promover a saúde emocional e relacional da igreja, porque o conselheiro, quando se treina pessoas para ajudar pessoas, eu estou fazendo com que outras pessoas possam ajudar outros. E imagina tendo essa ajuda mútua, como que faz uma diferença, né, para a igreja. Né, onde todos possam ajudar uns aos outros de uma forma mais qualificada, de uma forma mais eficiente, de uma forma em que realmente Cristo seja o centro, né, e que as famílias possam caminhar e viver em plenitude, né, na plenitude que a Bíblia diz. O porquê, né, desse projeto? O aconselhamento cristão como realidade bíblica. Essa é uma justificativa do nosso projeto, porque, de fato, é uma realidade bíblica, é algo que tem embasamento bíblico. Na verdade, Jesus quer que nós façamos. Né? Aconselhamento cristão como ordenança e dom. Né? É uma ordenança, sim, principalmente para quem tem o dom para executar. Né? E outra justificativa é a sobrecarga de pastores e líderes. Né, a gente entende que, como vocês viram na pesquisa, isso foi comprovado. Né? Acaba que a maioria que desempenha esse papel são pastores, e há uma sobrecarga, e a ideia é que a gente possa facilitar, né, ou amenizar essa sobrecarga.
né, que existe. A ideia é exatamente essa, facilitar, amenizar essa sobrecarga que existe tanto para pastores quanto para líderes. Quais são as estratégias? Formar e capacitar conselheiros cristãos leigos nas igrejas, a fim de auxiliar pastores e líderes no cuidado dos membros de suas equipes. Né, essa é uma das estratégias também. Oferecer ferramentas que melhorem o desempenho das atividades do Ministério de Aconselhamento. Assessorar equipes de aconselhamento nas igrejas. E formar uma rede de equipes de aconselhamento. Né? A ideia é a gente estar, então, capacitando conselheiros, né? Treinando, formando equipes de aconselhamento. Né? Eu entendo que se cada igreja tiver um ministério de aconselhamento, com certeza a sobrecarga em relação ao que os pastores e líderes recebem vão diminuir e, com certeza, a igreja vai ser mais saudável. Né? A gente pode alcançar, sim, a igreja irresistível. Né? Por quê? Porque a gente pode estar ajudando pessoas a terem relacionamentos saudáveis, relacionamentos mais comprometidos e uma vida mais abundante em Cristo. Né? Porque é fato que existem pessoas que sofrem, e pessoas que sofrem muito, né? E que muitas vezes estão sofrendo e talvez a igreja não tenha os recursos, mas não tá faltando utilizar os recursos que se tem e potencializar os recursos. Né? Então, esse é o nosso objetivo, é o nosso alvo, que realmente haja essa potencialidade, né? No que existe e aquilo que não tem, que a gente possa aprimorar, possa fazer, né? possa ter. O plano de ação do nosso projeto. Bom, são 3 módulos. Né? O primeiro módulo é fundamentação bíblica para o aconselhamento cristão, ética no aconselhamento cristão, técnica de aconselhamento ARO. Esse primeiro módulo ele é realizado em um final de semana, sexta-noite e sábado, durante o dia todo. Módulo 2, abordagem prática dos princípios de aconselhamento cristão. Esse módulo ele é dado em 3 meses, são 12 encontros semanais, com 2 horas cada encontro, durante 3 meses. E o módulo 3, que é aprofundando a consolidação do Ministério de Aconselhamento e cuidado mútuo da igreja. E isso para quem quer formar uma equipe. Né? O primeiro módulo não seria necessariamente para quem quer formar uma equipe de aconselhamento. O primeiro módulo seria para treinar pessoas, né? Não necessariamente que seja um ministério específico, mas treinar pessoas nessa área. O módulo 2 e o módulo 3 já seria com o objetivo de formar a equipe de aconselhamento, o ministério específico na igreja. O módulo 3, duração de 6 meses. Aí seriam encontros, né, quinzenais, com essa duração de 6 meses. Esse é o nosso plano de ação. Queria mostrar o registro de alguns treinamentos que fizemos, que realizamos. Nessa trajetória, alguns treinamentos realizados. A gente vai até o local, né, da igreja, qualquer lugar. Eu vou abrir para perguntas agora, alguns trios. Bom, antes da gente finalizar, eu queria abrir agora para perguntas, né? Eu acredito, perguntas, comentários. A gente tem alguns minutos para que... E vocês receberam a avaliação, né? Seria interessante que vocês preenchessem a avaliação e nos entregassem. E se alguém quiser comentar ou alguma dúvida, esse é o espaço. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Pode. Uhum.
Sim. E aí, eu queria saber assim, como que vocês agem diante disso? Se denunciar ou não a pessoa, porque a ajuda é dada. Sim, claro. Como agir diante disso? É importante, primeiro assim, dependendo das... Claro que isso é preciso ver o caso específico, né? Mas, de modo geral, a gente, se for um caso que exige a denúncia, né, porque a gente não pode ser omisso, né, principalmente se for um caso de violência. Né? Eu digo violência porque, nesse caso, você deve, sim, recorrer ao órgão competente. Só que o aconselhado, ele precisa ser informado e acompanhado. O diferencial vai ser o acompanhamento que você vai conceder àquela pessoa que está, né, que está sofrendo, ou está sofrendo a violência, ou é o próprio, né, a própria... Existe uma dificuldade diante da denúncia, porque algumas pessoas enxergam isso como falta de credibilidade, outras enxergam como, nossa, eles têm crédito, eles são sérios, mas outros enxergam, não posso abrir a minha vida porque eu vou ser denunciado. É complicado isso. É complicado. Uma linha muito... Tênue, né? Mas, assim, o nosso papel ético, né? Eu entendo que você está falando diante da lei e, assim, né? Porque, assim, às vezes a gente pensa, vou denunciar, como é que fica o outro? Né? Mas esse outro, ele precisa ser acompanhado. E a gente precisa informar por que a gente vai estar realizando a denúncia. Então, é porque isso que fala da questão de a pessoa já estar sendo acompanhada em termos cristãos. Sim, sim. Eu acho que ela vai Sim. Sim. Pode ser que a pessoa não queira. Né? Assim, nem sempre vai ter essa abertura, estou entendendo. Mas é o que é o correto fazer. Tá? Com relação à observação de uma pai aqui, na semana passada ouvi uma palestra de um promotor a convite de uma igreja e o tema era pedofilia. Assim como o pastor colocou no início ali sobre a questão do homossexualismo, a pedofilia é outro problema também sério. E o que o promotor disse em sua palestra? Ele disse o seguinte: qualquer instituição, qualquer organização, em havendo um caso de pedofilia, que os seus dirigentes não façam encaminhamento aos órgãos competentes, órgãos públicos, ele diz, os dirigentes dessa organização se tornam tão culpados quanto o agressor. Então é lógico que nós temos que fazer isso dentro de um critério ético, cristão. Nós acreditamos na recuperação, etc. E eu fiquei pensando o seguinte, nas minhas reflexões. Às vezes nós recebemos pessoas transferidas da igreja, pessoas que vêm, né, que aceitam a Cristo, vêm à igreja. Acho que nós não deveríamos colocar essas pessoas. Ok, obrigado. Nós não deveríamos colocar essas pessoas em cargos onde elas têm o cuidado com crianças ou vulneráveis, com menos de 6 meses ou 1 ano depois de as conhecermos bem. Porque é um problema sério esse problema, que nós temos que ter cuidado, correto? E eu queria, doutor, aproveitar uma outra questão aqui. Aqui nós não abordamos, a senhora não, mas eu deixaria até com a sugestão, dando a sua experiência, não é? E quero louvar o seu trabalho na questão de aconselhamentos. É uma questão de aconselhamentos e orientação aos pastores. Aqui eu acredito que nós temos um grande número de pastores, pastoras, pessoas interessadas na questão do aconselhamento. Então, o pastor, eu penso assim, ele às vezes se encontra numa posição solitária, porque às vezes as pessoas o encaram como sendo um super-homem. E às vezes, ontem à noite, queridos, eu senti e comentei com meus colegas de quarto, se o encontro tivesse encerrado ontem à noite, eu voltaria para casa satisfeito. Com aquela mensagem, com aquele testemunho daquela mãe, ou daquela esposa e daquela filha. Não é? Agora eu fico pensando o contrário. Quantas famílias, quantas esposas há, quantas filhas de pastores que não podem dar um testemunho como aquele? E pessoas que precisam de aconselhamento. O indivíduo às vezes tem dificuldades de ordem sexual e de outras tantas, mas ele se sente sozinho, solitário, porque se ele se abrir, a quem ele vai buscar como conselheiro? Ora, as pessoas me veem como um dirigente espiritual e eu não posso ter fraqueza. Me lembro muito bem que, morando na cidade do Mato Grosso do Sul, na igreja onde eu frequentava, havia ali um coronel
do Exército. E certa feita, um irmão da igreja me procurou e disse: olha, rapaz, o Coró, que era carinhosamente como a gente o chamava, ele está bastante enfermo. Ele me procurou e pediu que eu buscasse um médico amigo em um outro hospital, que não no hospital do Exército, a fim de marcar uma consulta na residência do médico à noite. Por quê? Porque como como coronel do Exército, ele não queria ir ao hospital do Exército ou a outro consultório, porque eu coronel, não adoeço. E às vezes eu vejo isso no ministério. O indivíduo, às vezes, ele não busca orientação, não busca um colega para aconselhar, não busca alguém, porque, bem, eu sou pastor, eu não caio em fraqueza, eu não tenho fraquezas. Primeiramente, buscar a Deus, depois a esposa, e aí agora, quem buscar? Às vezes, como indivíduos, nós precisamos de um ombro amigo para também repousar, de um conselheiro. Então, precisamos trabalhar, eu acredito, doutor, nesse aspecto. De uma equipe como a sua, etc., que pudessem trabalhar no aconselhamento e orientação aos pastores. Existe um ministério de pastoreio de pastores, né? Do MAP, né? Então, existe assim, eu não sei, com certeza alguns vão ter alguns seminários em relação a isso também. Mas muito importante que o pastor falou, né? Que realmente os pastores precisam também de serem ajudados, né, e cuidados, pastoreados. Alguém mais tem alguma dúvida? Não esqueçam de preencher a avaliação. Ah, sim, claro. Eu tenho alguns cartões aqui, eu posso passar para vocês, tá? Gente, então, muito obrigada pela disposição. Tá? Muito obrigada.